Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Queria convidar você a abrir sua Bíblia numa pequena carta. Alguns a chamam de um bilhete, que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Está no Novo Testamento, antes da epístola aos Hebreus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Eu não sei quantos aqui conhecem a história de um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi um jovem brilhante que tinha provavelmente a chance de ter uma carreira brilhante pela frente. Jim Elliot resolveu ser missionário na região amazônica e acabou tentando ingressar numa aldeia de índios de uma etnia chamada Aucas. Os índios Aucas eram conhecidos pela sua extrema violência e a sua dificuldade em estabelecer qualquer contato com a sociedade chamada branca. Os índios Aucas costumavam matar aquelas pessoas que tentavam um acesso às suas tribos. Por isso, Jim Elliot, com mais 4 amigos, acabou resolvendo criar todo um processo para entrar nessas tribos e evangelizar essas tribos a fim de que conhecessem a Jesus. Ele começou sobrevoando a área e jogando do avião presentes, alguns badulaques, alguns agrados para os índios, e ele via que os índios pegavam aqueles agrados e levavam aqueles agrados. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que os índios deixavam alguns agrados para eles também. Nos baldes que eles desciam com os presentes, os índios pegavam os presentes e colocavam outros presentes. Algumas coisas que eram feitas nas aldeias.
Assim, a confiança dos índios foi sendo ganha e também a confiança dos missionários foi crescendo. Eles acabaram um dia estabelecendo um contato com um índio da aldeia que explicou-lhe uma série de coisas sobre a cultura daqueles índios, e aqueles missionários, 5 jovens brilhantes, acabaram levando aquele índio num passeio do avião. Ele sobrevoou com aqueles missionários as suas aldeias, viu o lugar de cima, e aquela confiança foi então aumentando. Até que Jim Elliot e os seus amigos resolveram acampar já próximos às tribos. Eles pediram para que as suas esposas ficassem na base e montaram um acampamento próximo da tribo, pensando que no dia seguinte poderiam visitar aquelas tribos alcas para então finalmente lhes falar do amor de Cristo. Quando eles estavam acampados, suas esposas orando, na base da missão, uma turma de índios alcas, à noite, resolveu invadir o acampamento deles e matá-los. Jim Elliot, seus 4 amigos, foram brutalmente assassinados. Como eles não davam notícias, suas esposas chamaram a guarda regional, a busca, o resgate da região, e quando seus maridos foram encontrados, eles estavam completamente desfigurados, mortos com perfurações de lanças e com golpes de machado. Quando tudo parecia concorrer para que a missão finalmente reconhecesse o fracasso da tentativa, as mulheres dos missionários, sobretudo Elizabeth, mulher de Jim Elliot, resolveram entrar na tribo de novo e falar com tudo que tinha acontecido do amor de Jesus para aquelas pessoas. Elas tiveram sucesso na sua entrada, falaram do amor de Cristo para aqueles índios, e passados alguns anos, o líder daquela turma, que invadiu o acampamento de missionários, ou dos missionários, e acabou coordenando, comandando o assassinato daqueles homens, agora ordenado pastor, porque tinha se convertido, batizava a filha de Jim Elliot. Elizabeth, a esposa do falecido missionário, permitiu que aquele comandante do assassinato do seu marido batizasse a sua filha quando ela resolveu entregar a sua vida para Cristo. Todas as vezes que eu me lembro dessa história, todas as vezes que eu penso na história desse rapaz brilhante, que tinha tudo para ser o que quisesse na vida, eu fico pensando sobre qual é o limite do nosso amor por Cristo. Até onde eu e você podemos chegar? O que é que nós não podemos fazer por amor a Jesus? Jim Elliot enfrentou todos os limites que lhe foram colocados. E quando os limites pareceram se impor definitivamente, sua esposa, movida por um amor por Cristo, acabou ultrapassando todos eles e fazendo da história daquela tribo uma das mais belas histórias de sucesso missionário em todos os tempos na história do cristianismo. Qual é o limite? O que é que eu e você não podemos fazer por amor a Jesus? Filemão foi um homem que amava a Cristo. Ele tinha um ministério maravilhoso na presença de Deus. Ele reuniu uma igreja na sua casa. Era um homem respeitado na sua comunidade e um exemplo de cristão. Se nós lermos mais uma vez o versículo 7, nós vamos perceber que Paulo fala do amor que Filemão demonstrava por Deus e da maneira como ele reanimava o coração de todos os outros irmãos. Era um homem para quem as pessoas olhavam e diziam: aí está um homem de Deus. Filemão era um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que fazia muito pela causa do evangelho. Mas Filemão tinha problemas. Filemão tinha algumas marcas no seu passado. E talvez a principal delas fosse esse sujeito chamado Onésimo. Onésimo tinha sido escravo de Filemão. E eu não vou aqui, em hipótese alguma, entrar na questão da legitimidade da escravidão ou qualquer coisa nesse sentido. O fato é que naquela época as coisas funcionavam assim, e Filemão, como um homem rico, habitante da cidade de Colossos, uma cidade pujante, uma cidade próspera, tinha escravos à sua disposição. Onésimo era um deles. Mas Onésimo tinha sido, sem dúvida nenhuma, o pior escravo que Filemão já teve em toda a sua vida. Um escravo inútil, como Paulo diz,
Paulo reconhece que no passado Onésimo tinha sido inútil para Filemão, um escravo que talvez não fizesse as coisas que lhe eram mandadas e que finalmente acabou fugindo do seu senhor, dando-lhe um desfalque, um grande prejuízo. Consta na história que Onésimo roubou Filemão e acabou fugindo da sua propriedade. Sabe aquele empregado que não trabalha, chega atrasado, vai embora mais cedo, faz fofoca, cria um clima entre os colegas, você despede ele dá um desfalque na empresa e ainda põe você na justiça? Claro que eu estou exagerando aqui, eu nunca vi isso acontecer, é uma coisa rara. Mas Onésimo era desse tipo, do tipo de pessoa que ninguém quer do seu lado. Talvez para Filemão tenha sido um alívio que Onésimo tenha ido embora. Embora ele tenha causado prejuízos terríveis, Filemão ficou aliviado, porque pelo menos aquele empregado inútil, que mais atrapalhava do que ajudava, acabou indo embora. Só que nessas peregrinações de Onésimo, ele cruza com quem? Com o apóstolo Paulo. O mesmo que era pai espiritual do próprio Filemão. Foi por causa do ministério de Paulo que Filemão conheceu a Cristo. Tanto que Paulo diz na carta que nós lemos, que Filemão deve lembrar que lhe deve a própria vida. Paulo sabia que Filemão alimentava no seu coração uma gratidão profunda pelo ministério do apóstolo Paulo. E esse mesmo Paulo que havia evangelizado Filemão, acabou encontrando com Onésimo. Onésimo lhe encontrou. Paulo estava preso em Roma, provavelmente, prisão domiciliar. Podia receber pessoas, mas não podia sair de casa. Onésimo deve ter sido levado por alguém, como peregrino, como visitante, como alguém sem eira nem beira, sem lenço e sem documento, procurando um lugar para ficar. Paulo o acolheu, falou do amor de Jesus para ele, levou a conversão a Cristo, discipulou, ensinou sobre os valores fundamentais do Evangelho e de alguma forma deve ter convencido Onésimo a voltar. Onésimo, não está certo o que você fez. Se você é uma nova criatura, você tem que reparar os seus erros. Se você é uma nova criatura, você tem que recomeçar. Então você tem que voltar para Filemão, pedir-lhe perdão, ser restituído à sua casa e se tornar a pessoa que você nunca foi na vida dele. Por alguma razão, Onésimo topou o desafio. O texto não dá muitas informações sobre isso, mas o fato é que Paulo escreve para Filemão dizendo: estou mandando Onésimo de volta. E aí que entra o desafio de Filemão. Receber Onésimo. Onésimo é persona não grata. Onésimo é uma marca do passado que Filemão quer esquecer. E agora vem Paulo, um pai na fé de Filemão, e lhe pede para receber esse homem de volta? Não! Seria esse o limite de Filemão? Seria essa barreira que ele não estaria disposto a superar? Qual é o seu? Qual é o meu? Qual é a sua barreira? Qual é a minha barreira? Filemão tinha que decidir se ele tinha condições de dar esse passo por amor a Jesus Cristo. Ele tinha que decidir se estava em condições de atender o pedido do apóstolo Paulo. E Paulo diz para ele que ele deve fazer isso. E a pergunta que nós temos que responder é se nós temos condições de fazer aquilo que Deus espera de nós, ou se há barreiras que nós não nos sentimos capazes de superar. Na vida nós vamos permitindo que barreiras sejam criadas entre nós, irmãos. Nós vamos nos ferindo no caminho, vamos nos machucando e vamos criando barreiras uns com os outros. Vamos nos sentindo distantes uns dos outros e vamos evitando uns aos outros. Algumas pessoas nos machucam mais do que outras. Algumas pessoas nos fazem lidar com sentimentos dos quais nós não gostamos. E por isso nós criamos barreiras para com essas pessoas. O que é que Deus não pode pedir para você? Que área da sua vida Deus não está autorizado a mexer? Quem é que você não aceita perdoar, por mais que você já esteja aqui faz tempo e por mais que você já conheça da Bíblia? Filemão era uma bênção. Filemão era um homem extraordinário. Mas seria ele capaz de superar os seus rancores e perdoar um homem que só lhe fez mal? Elizabeth teve que perdoar os assassinos do seu marido. Elizabeth teve que pregar aos assassinos do seu marido. E finalmente Elizabeth teve que permitir que o maior assassino do seu marido, aquele que comandou o assassinato do seu marido, batizasse a sua filha. Que fé é essa? Que amor é esse? Que coração é esse? Que supera as barreiras, que rompe com os limites,
e que sente que é possível fazer qualquer coisa na presença de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filemão tinha que decidir. E para que Filemão pudesse decidir de modo correto, Paulo apelou para um sentimento que talvez seja o sentimento que nos falta na nossa geração. O sentimento de privilégio por pertencermos a Cristo. Se tem alguma coisa que a nossa geração perdeu, a nossa geração de evangélicos, é a sensação de sermos privilegiados por pertencermos a Jesus. Olha o que Paulo diz para Filemão, versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Que tipo de gratidão Filemão tinha por ter conhecido a Cristo por intermédio do ministério de Paulo? Será que Filemão via a sua vida em termos de antes e depois? Será que esse apelo de Paulo lhe fazia sentido? Filemão, você é um privilegiado. Se você me considera irmão na fé, se você considera que você é um homem de fé, se você considera que Cristo é o Senhor da sua vida, se você se sente privilegiado, se você se sente em dívida, você pode aceitar o desafio que eu estou lhe propondo e pode obedecer a ordem que eu estou lhe dando. Nós não somos obedientes a Deus porque falta para nós essa consciência do quanto nós somos privilegiados por conhecermos ao Senhor. Você não tem ideia, às vezes, meu irmão, minha irmã, do quanto você é abençoado por conhecer a Jesus. Do quanto você é abençoado por conhecer o Senhor. Do quanto você é abençoado por ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Privilégio. Privilégio. Quem não se sente privilegiado, não se sente desafiado. Quando Jesus estava na casa de um fariseu, a Bíblia diz que entrou uma mulher e começou a chorar sobre os seus pés. Veja que cena grotesca. Um jantar preparado especialmente porque Jesus viria. E aí entra uma mulher sorrateira, sem ser convidada, se ajoelha atrás de Jesus, começa a chorar compulsivamente, suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus, e ela, sem uma toalha à mão, começa a enxugá-los com seus cabelos. Mais que isso, ela começa a beijar seus pés. O fariseu fica indignado. E pensa consigo mesmo, se este homem fosse um profeta, saberia quem é essa mulher que está fazendo isso, porque é uma pecadora, provavelmente era uma prostituta. Mas aquela mulher não cansava de beijar os pés de Jesus, de chorar sobre eles e de enxugá-los com seus cabelos. Jesus percebeu que é no coração do fariseu e lhe fez uma pergunta. 2 pessoas são devedoras. Uma deve 500, a outra deve 50. As 2 são perdoadas. Quem é que tem mais gratidão? E aí o fariseu responde, aquela a quem mais foi perdoado. Jesus disse, falaste bem, porque esta mulher, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés, de lavá-los com as suas lágrimas e de enxugá-los com os seus cabelos. Eu, quando entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não me deu água para os pés, você não me tratou como um convidado de honra. Quem é que é mais grato a Deus, rapaz? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. 2 pessoas devem dinheiro para um credor. Uma deve 50, outra deve 500. Quem é mais miserável? Diga. Quem é mais miserável? Aqui deve 50. Porque aqui deve 500, se fosse 50, talvez pudesse pagar. Você deve 1.000 no banco. Seu irmão aí do lado deve 100. 100 talvez você pagasse. Mas esse pobre coitado que está aí do seu lado, nem o 100 consegue pagar. Quem é mais miserável? O problema do fariseu não é que ele estava bem por sentir que devia pouco. Na verdade, ele estava mal, exatamente por sentir que devia pouco. Jesus disse, Simão, você não percebe que você é mais miserável do que essa mulher. Ela devia muito, e ela foi perdoada, e ela tem uma gratidão enorme. Você acha que deve pouco, e porque deve pouco, não percebe quão miserável é, porque nem um pouco pode pagar, mas você não tem gratidão nenhuma. Quanto de gratidão eu e você temos diante de Deus, irmãos? Por sermos de Jesus, por amarmos ao nosso Deus, por termos o nosso nome escrito no seu livro. Porque o limite da nossa obediência estará intimamente relacionado à intensidade dessa nossa compreensão. Quanto mais privilegiados nos sentirmos, mais longe iremos.
E porque Paulo apela para essa sensação de privilégio de Filemão, é que ele tem condições de pedir 3 coisas que eu acho que Deus quer de nós. Primeiro, que Filemão não trate mais Onésimo como um escravo, mas trate Onésimo como um irmão. Quando você se sente privilegiado na presença de Deus, você começa a olhar para as pessoas como potencialmente abençoadoras, desde que encontrem o nosso Senhor. Quando você se sente privilegiado por ter sido alcançado por Deus, você começa a acreditar que aquele outro que te prejudicou, que foi um problema na sua vida, que fez uma série de estragos na sua vida, aquele outro que você não pode nem ver pela frente, também pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Esse sujeito que te prejudica, que te persegue, que te faz mal, só faz isso porque não conhece a Cristo. Deixa ele conhecer para ver a bênção que ele vira. Era isso que Filemão tinha que entender. Filemão, Onésimo, fez o que fez porque não conhecia o Senhor de perto, mas agora que ele conhece, ele é outra pessoa, como nós lemos aqui na apresentação, nova criatura. Mas porque nós não nos sentimos privilegiados, nós achamos que o outro não tem jeito. Quando você diz que o outro não tem jeito, o que você quer dizer no fundo é, eu tive jeito porque eu já era bom. Estava uma vez aconselhando uma senhora na igreja que eu pastoreava, e ela disse assim, pastor, eu descobri por que é que Deus salvou a minha vida. Eu disse, ah é minha irmã, por quê? Ela disse, porque eu sempre fui muito boa. Eu sempre fui muito boa. Eu sempre ajudei as pessoas, Deus não podia me deixar de fora. Quando você olha para o outro e diz, esse não tem jeito, você está querendo dizer em outras palavras, eu tive jeito porque eu era bom. Mas esse é uma desgraça, esse não tem jeito. Você não consegue enxergar que da mesma lama que Deus tirou você, Deus pode tirar o outro. E por isso você ora pouco por ele. Você crê pouco no mover de Deus na vida dele. Você não crê na restauração de uma vida. Eu tenho conversado com mulheres que já não creem que os seus maridos podem ser transformados na presença de Deus. Tenho conversado com maridos que já não creem que as suas esposas podem ser novas nas mãos do Senhor. Tenho conversado com pais que já não acreditam que os seus filhos podem ser libertos dos vícios, das drogas, de más companhias, porque Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tenho conversado com separados que já não acreditam que o seu lar pode ser refeito. Tenho conversado com gente que já não acredita que pode sair de uma situação em que se encontra e que é terrível e que não dá a menor chance circunstancial para um recomeço. Tenho conversado com gente que já não sabe se acredita mesmo em Deus. Porque é gente que não se sente privilegiada. Não sente que foi arrancada da lama. Não sente que foi arrancada de onde estava pelo poder salvador de Jesus. Quando você começa a perceber que o milagre mais difícil que Deus já fez na sua vida foi convencer você. Quando você começa a perceber que o milagre mais complicado que Deus fez na sua vida foi quebrar o seu coração. Aí não há limites para o que você crê que Deus possa fazer. E a família está naufragando, ela vai ser restaurada em nome de Jesus. As coisas não vão bem, pois elas vão melhorar em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, para Ele não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Um ministério que naufragou lá atrás, que ficou escondido no passado, que foi para debaixo de um tapete, pode voltar a florescer, porque Deus é poderoso. Quando você começa a se sentir privilegiado, porque um dia Deus tocou a sua vida, você não fecha a porta para nada e para ninguém. É aí que a porta do perdão se abre. Porque a questão de Filemão é que ele tinha que não só perdoar Onésimo, mas recebê-lo outra vez. E não para pisar nele. Como a mulher que até aceita o marido de volta, aquele traidor, safado, sem vergonha. Mas fala assim, se você fizer isso para mim, aí é que eu te dou as costas e nunca mais. E aí ela não é mais a esposa, ela é a fiscal. Ela vai acompanhar cada passo do sujeito. Se ele deslizar, tá vendo, eu sabia, você não tem jeito mesmo. Não é assim? O marido perdoa a esposa, ela volta. E ele diz assim, mas se eu vir você dando um passo em falso, aí que acabou mesmo. E a mulher passa o resto dos seus dias pressionada, observada, não pode vacilar. Se ele pedir um favor que ela não possa atender, ele olha para ela e diz assim, você não muda mesmo. Quantos pais não dizem isso para os seus filhos? Está vendo? Não dá para confiar em você. Você é um caso perdido. Ah, irmãos, Filemão não tinha que receber Onésimo nesses termos. Filemão tinha que receber Onésimo como um irmão. Nova criatura. Onésimo, daqui para frente, vai ser tudo novo em nome de Jesus. Alguém me perguntou um dia, pastor, eu perdoei uma pessoa, mas eu tenho mesmo que me relacionar com ela? E eu disse, não.
Desde que você, quando falar com Deus e pedir perdão pelo seu pecado, também aceite que Deus não se relacione com você. Como é que Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Pastor, eu perdoei, mas eu não quero mais papo. Ok, peça perdão e diga para Deus nunca mais falar com você. Pastor, eu perdoei, só que ele lá, eu cá. Ok, Deus perdoou você, ele lá e você cá. E não pensa que você vai morar no céu dele não, viu? Filemão tinha que perdoar Onésimo e recebê-lo de volta como um irmão. Não receba de volta para pisar nele, Filemão, mas para tratá-lo como um homem de Deus que agora ele é. Que maravilha. Segundo, se Filemão realmente se sentia um privilegiado por pertencer a Deus, a resposta de obediência dele seria espontânea e não por obrigação. Veja o verso 14, que verso lindo. Não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Ah, como é triste quando a gente vai percebendo que a igreja faz as coisas na marra, por obrigação. Porque o pastor está apelando muito, porque está precisando demais, porque senão não vai ninguém. Não é triste? Filemão, se você se sente um privilegiado, Filemão, faça as coisas espontaneamente e não forçado. Seja alegre no fazer, sirva com alegria, tenha prazer em dedicar-se. Filemão, a coisa mais triste que existe é você obedecer como quem carrega um fardo. A coisa mais triste que pode acontecer na minha e na sua vida é obedecer como quem carrega um fardo. Trabalhei uma época na reconciliação de um casal e ela até aceitou continuar com o marido, mas numa má vontade, que um dia o marido olhou para mim e disse: pastor, agora eu é que não quero. Gente carrancuda, que você chama para um ministério, para uma obra, para alguma coisa, a pessoa vem de cara fechada, fica olhando para quem não veio. Reunião de oração, todo dia às 7 horas da manhã, o sujeito chega e fala assim: só isso? Cadê o povo? O povo está aqui, irmão, vamos nessa. Onde estiverem 2 ou 3. Ah, mas uma igreja desse tamanho tinha que ter mais gente aqui hoje. Eu sei, irmão, mas nós estamos aqui, vamos orar. Ah, essa igreja não tem jeito, vai mudar muita coisa aqui. Não venha, irmão! Não venha! Eu tive um pastor auxiliar no passado, que quando ele ia pregar e a igreja não estava tão cheia, ele descascava no povo que tinha vindo. Aí um dia eu chamei no meu gabinete e falei: irmão, até eu que venho estou com vontade de não vir mais. Não é possível. Tive um outro auxiliar que estava pregando, se alguém levantasse para ir em algum lugar, ele parava e ficava olhando. E eu dizia para ele o seguinte: irmão, às vezes a gente perde a oportunidade preciosa de falar com quem está, pensando em quem não está. Não importa se podia ter 1000 pessoas aqui. Se tiverem 20 querendo ouvir a palavra, vamos festejar, vamos celebrar. Deus é bom demais. Eu sou privilegiado, eu não estou aqui na marra. Eu não estou aqui por obrigação. O culto não é posto de gasolina, onde eu venho encher o tanque. E olha o que tem surgido de crente total flex. Todo combustível está virando. Todo. A gente precisa perder essa visão de igreja como posto de gasolina. Sabe por que eu gosto de ver igreja cheia? Porque a igreja cheia é testemunho de que tem muita gente nessa cidade sendo abençoada por Deus. Então vamos celebrar a vida cristã com alegria, com privilégio. Dá o dízimo com alegria, irmão. Não fica pensando o que você comprava com o seu dízimo, que você morre. Eu já fiz essa conta. Irmão. Não importa quanto você ganha. O seu dízimo é uma grana preta. Dê com alegria, pelo amor de Deus. Senão, não dê. Porque Deus ama quem dá com alegria. Ninguém está aqui para cumprir obrigação. Se alguém quiser vir após mim, é totalmente voluntário, totalmente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Terceiro, se Filemão realmente se sentisse um privilegiado, ele faria mais do que o necessário. Olhe para o versículo 21 do seu texto. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo ainda que fará mais do que lhe peço. Jesus contou uma parábola sobre isso. Ele disse assim: nenhum servo, voltando do campo, é servido primeiro pelo seu patrão, para depois servi-lo. Mas mesmo tendo trabalhado o dia inteiro no campo, chega e prepara a mesa para o seu patrão. E só depois que o patrão estiver saciado, vai se servir.
Assim também vós, depois de haverdes feito tudo, dizei para si mesmos, somos servos inúteis. Só fizemos o que foi mandado. Não vou falar aqui sobre quem não faz nem o que foi mandado, porque eu não sei como adjetivar. Mas Jesus está dizendo, fazer o obrigatório não pode ser a meta do cristão, tem que ser a base. Há um problema muito grave quando o nosso alvo é fazer aquilo que é obrigatório e não nosso ponto de partida. Nós não temos o obrigatório como finalidade, nós temos o obrigatório como impulso. Nós partimos do obrigatório para fazer muito mais. Você pode ir além, você pode fazer mais. Talvez você não seja um Jim Elliot, talvez você não seja uma Elizabeth. Talvez Deus nunca chame você para evangelizar entre tribos na região amazônica. Talvez você não seja um Russell Shedd, um Ronaldo Lidório, uma Bugra, uma Analzira Nascimento. Talvez você não seja, mas você pode ser melhor do que é hoje. Você pode fazer mais do que está fazendo exatamente agora. Você pode colocar a casa em ordem e ser uma pessoa maravilhosa nas mãos de Deus. Todo mundo pode fazer mais. Quando você se compara com os outros, o resultado é decepção. Você tem um Fusca, seu vizinho chega de Mercedes. Totalmente fictício, né? Porque se você tem um Fusca, provavelmente seu vizinho não tem Mercedes, porque ele mora bem longe de você, não é no seu bairro. Mas vamos criar um mundo virtual aqui em que você do Fusca tem um vizinho com a Mercedes. E aí você fica assim, eu nunca vou ter um carro desse. Meu Deus, ai como eu queria um carro desse. Nunca vou ter um carro desse. Quando você se compara com os outros, o resultado pode ser decepção ou orgulho. Estou bem melhor que esse povo aqui. Porque perdeu a noção de privilégio. Quando você se compara só com você mesmo, você diz, hoje eu estou bem, mas eu posso melhorar. Hoje eu estou mal, mas eu posso começar a fazer alguma coisa. Às vezes você se compara com você mesmo, mas não é exatamente com você mesmo. É o seu eu real com o seu eu ideal. Você pensa na vida que você queria ter, na pessoa que você queria ser, e isso está tão longe que você desanima. Não fique pensando em quem você queria ter sido. Pense em quem você é. E pergunte diante de Deus, você pode melhorar algo na sua vida hoje? Você pode dar um passo agora? Seu sonho ficou a quilômetros de distância, ok, para que lado? Você pode pelo menos se voltar para lá? Pode começar a andar? Pode ser uma pessoa melhor amanhã? Você não tem ideia de onde Deus vai te levar. Porque Deus não pega uma pessoa aqui e teletransporta para o seu sonho. Mas Deus constrói conosco coisas maravilhosas, passo a passo, passo a passo. E você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Filemão, se sentisse privilegiado, ia também se sentir desafiado a ir além. Quem se sente privilegiado, sente que está em dívida e quer ir além. Filemão, eu te escrevo porque eu sei que você vai fazer muito mais. Você não vai fazer só o necessário, você vai fazer muito mais. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. Essa presença já é um privilégio. Quem somos nós para receber em nosso meio o Rei do Universo? Ah, meu Deus, às vezes esquecemos que o Senhor está aqui. E que o Senhor tem poder para mudar a história das nossas vidas. E que o Senhor tem poder para transformar a nossa realidade. Restaurar todas as coisas, todas. E elas não serão um peso sobre nós, não serão um fardo a carregar. A restauração do nosso lar não será uma afronta à nossa individualidade. Um casamento que renasça não será um peso sobre quem se sentiu humilhado. Pelo contrário, o milagre que o Senhor faz no Onésimo, o Senhor faz no Filemão também. O Senhor faz infinitamente mais. E é possível viver na alegria. E é possível ir além. E é o que nós queremos te pedir nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que deu a sua vida voluntariamente, ele não tinha obrigação. Fez porque quis e fez com alegria. Foi ungido com o óleo da alegria como nenhum dos seus companheiros. Viu o fruto do seu trabalho e ficou absolutamente satisfeito. Ah, meu Deus, dá-nos essa visão nesta hora. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.